Bom, estão vendo aí o conteúdo que eu passei. Até agora ninguém me mandou foto da atividade feita, né? Que atividade? Que eu passei na sexta-feira. A do formulário? Professor, que eu ainda não acabei, tá? É porque eu fui marcar no Acaba meu pai. logo, gente. Deu um final de semana pra vocês fazerem, pô. Ué, O meu tava na casa do meu pai, é dia dos pais, ué. dá um presente pro seu pai, não levar ocorrência. Um presentaço. Não fazer ele vir aqui na escola, não fazer ele pagar a escola de novo. Presentão. Bom, até a última aula, nós tínhamos visto a divisão de monômio por monômio. Deixa eu pegar mais um exemplo aqui para a gente relembrar. Exemplos, de novo. Bom, qualquer dúvida vocês podem interromper, viu? Vou só colocar o exemplo aqui. Trinta e cinco x. Então aí, vamos relembrar aí. Como que vai ficar o resultado dessa operação aí? Você vai dividir número por número. Então, 35 dividido por 7 dá quanto? 5. 5, isso aí. X elevado a 15, você só pode dividir por x elevado a 7, né? Qualquer base x, né, tem que ser dividido por uma outra coisa que tenha base x também. E aí é uma divisão de potências. Divisão de potências de mesma base mantém a base e... Ninguém sabe? Subtrai os expoentes. É 15 menos 7. Vou só deixar assim anotado, para a gente saber o que aconteceu. O y elevado a 4 não tem y elevado a... Não tem y do outro lado, né? Não tem y aqui, né? No divisor. Não tem. Então vai continuar y elevado a 4, né? Quando você divide 5 por 1, continua 5. É a mesma ideia. Quando você divide y elevado a 4 por 1, continua y elevado a 4. E aí você vem com t elevado a 8 dividido por t elevado a 7. Então, é t elevado a 8 menos 7. Então, vai ficar 5, x elevado a 15 menos 7. 8. Y elevado a 4. Y elevado a 4 e t elevado de t. T elevado a 1 é t, né? Então, pronto. Aí, nós acabamos de fazer nossa divisão de monômios, né? Dividimos um monômio por outro monômio. Acho que ficou bem claro aí, não vou nem fazer outro exemplo nesse sentido não, tá? Vamos fazer agora a divisão de binômio, né? Eu vou colocar polinômio. Aí, polinômio, eita. Polinômio por monômio.
Isso tem que ter no caderno, tá, gente? Eu vou avaliar isso tudo no caderno da terceira etapa, beleza? Do terceiro trimestre. Por isso que eu coloco data, como se eu estivesse fazendo um quadro. Se vocês preferirem, eu até começo fazendo um quadro, tá? Só me falar. Ah, professor, assim, não estou entendendo. Professor, Oi. aqui, então é para copiar isso daí, depois o caderno chegar é para lá? Isso. Você já pode ir copiando numa folha, e depois, quando o caderno chegar, você cola essa folha no caderno. Você não copia no verso dela, para não ficar tendo que levantar a folha, tá? Ok. O caderno eu já corrigi, já estão todos aqui. Eu estou na escola, né, inclusive. Mas aí eu vou olhar com a direção da escola se já pode autorizar vocês virem buscar. Porque eu acho que tem dias que a escola funciona aberta para todo mundo, aí eu não sei como que vai fazer isso, tá bom? Tá bom. Então, exemplos, né? Primeiro exemplo aí que eu vou dar, a divisão de polinômio por monômio, num caso geral, vai ser o seguinte polinômio. 6x ao quadrado mais 9x dividido por 3x, tá? Então, o nosso monômio todo é esse cara aqui, ó, que eu quero dividir. Então, eu tenho que dividir cada elemento desse polinômio, né, que nesse caso aqui é o binômio, por 3x. É como se isso aqui tivesse sido escrito assim, ó. 6x ao quadrado mais 9x. Dividido, né, toda fração é uma divisão, por 3x. É a mesma coisa, tá? Então, eu tenho que dividir todos os caras por 3x. Então, vamos lá. 6x elevado a 2 dividido por 3x. Então, vamos lá. 6 dividido por 3 dá quanto? 2, né? X elevado ao quadrado. X elevado ao quadrado dividido por x, fica o quê? Então, vai ficar x elevado a 2 menos 1, né? Que é a divisão de potências de mesma base. Mantém a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1. O expoente de cima é 2, o expoente de baixo é 1. Mais, vamos lá. Mais porque aqui é mais, tá? Mais dividido por mais por mais. 9x dividido por 3x. Então, é 9 dividido por 3. E x dividido por x, 1. Não precisa nem colocar, né? Posso fazer naquela ideia da manter a base, subtrai os expoentes? Posso, ó. X elevado a 1 menos 1. Então, o expoente de cima é 1, ó. E o expoente de baixo também é 1. E ficou 1 menos 1, que é 0. E x elevado a 0 é quanto? Então, fica 2 elevado a x. X elevado a 2 menos 1 é x. Então, fica 2x mais 3, né? Beleza? Bem tranquilo, né? Não tem muito segredo, não. Vou fazer um polinômio maior agora, mudando até o sinal aqui, ó. (18x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 3x. Pronto. Aumentei um pouquinho o polinômio e agora eu coloquei um sinal. 18 dividido por menos 3 dá quanto? 18 Menos 6. Então dá menos 6. X elevado a 3 dividido por x, então é x elevado a 3 menos 1, que é 2. 2. O expoente é 2. Pessoal, perguntas, qualquer dúvida que tiver. Menos. Aí, opa, não é menos. No final vai ficar menos dividido por menos é mais. 12 dividido por 3 dá 4. X elevado a 2 dividido por x
vai manter o x, subtrair os expoentes. 2 menos 1 é 1, então fica x mesmo. E agora, mais 3 dividido por menos 3 fica menos 1. X dividido por x dá 1. Então ficou assim, beleza? Ok? Dúvidas? Ok. Ok. Beleza, então. Não. Não. O que vocês falaram? Não? Tô sem dúvida, professor. Acho que foi o que eu falei. Eu respondi, falei não, professor. Ah, tá. É porque teve um atraso no áudio, aí veio um não, depois veio de novo. Eu fiquei, não o quê? Ah, tá. Vamos lá. Outra aqui, outro exemplo. Y ao quadrado menos 5x ao quadrado y à quarta. Eita. Y à quarta dividido por menos 3x ao quadrado y. Pronto. Então vamos lá. Esse aqui, você já vê de cara que 7 não dá para dividir por 3. Então você tem que colocar na forma de fração. Então, dividindo o primeiro monômio aqui por esse monômio, vai ficar 7 dividido por menos 3. Então, vai ficar a fração menos 7 terços de cada, ok? E aí vão ficar x ao cubo dividido por x ao quadrado. Então, fica x, né? Que é 3 menos 2 dá 1. Y ao quadrado dividido por y, então fica y elevado a 1, porque também é 2 menos 1, que é 1. Continuando, menos dividido por menos vai virar mais. Vai ser uma fração também, porque 5 não dá para dividir por 3, então vai ficar 5 terços. Positivo, né? Porque menos dividido por menos dá mais, já falei. Aqui deu um probleminha que o expoente ficou em cima aqui, mas ele era aqui embaixo. Deixa eu até colocar ele aqui de novo. Y elevado a 4. X elevado ao quadrado dividido por x elevado ao quadrado dá 1. Nem preciso escrever aqui. Multiplicar por 1 não faz diferença. Y à quarta potência dividido por y fica y elevado ao cubo, porque é 4 menos 1, que é 3, ok? Acabou, bem simples. Elementos da divisão entre polinômios, né? Divisão em geral. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui antes. Acaba que essa parte demora um pouco, porque Então, os elementos da divisão, né? Fiz aqui a chave da divisão. E aí eu vou colocar os elementos. Vamos lá. Os elementos da divisão, vou colocar como caixa de texto, vão ser dividendo, né? Os mesmos elementos que vocês conhecem com a divisão com os números, né? O dividendo, o divisor, o quociente e o resto.
No Isso caso, aí é o que dá pros porcos. Tô zoando. isso aqui é de uma divisão. No caso, a nossa divisão aqui não teve resto, né? Nenhuma delas teve resto. Na verdade, o resto foi zero, né? Mas nós vamos começar a fazer algumas divisões que nem sempre vão ser exatas, né? Ou seja, vai ter um restinho. Pode até não. O bicho pegou aí. Ah, pau quebrando pra ele. Professor, sobe um pouquinho, só pra copiar C. Oi? Eu não consegui ligar ela. Sobe um Bom? pouquinho só pra... Copiar? Dá, não dá? É só Tá assim? bom. E aí a gente sabe que o resultado, né, que a gente pode tirar a prova, que a gente falava prova real, né? E qual que é a prova disso aqui? É que o seguinte, toda vez que você tem, eu vou colocar em parênteses aqui para É só valor você quociente vezes multiplicar o quociente pelo divisor. somar com o resto. Seu som tá muito ruim, ô, Luiz. É igual ao divisor. Tá me ouvindo agora normal? Agora eu tô. Mas, Então, professor, quando não tem o resto, é só o quociente e o divisor. isso. Lembrando que o resto ele tem que ser menor, né, do que o... Eu vou ter que colocar aqui. 0. Desenhar. Menor ou igual do que o resto. Vou ter que colocar aqui. Então, ó, eita, divisor. O resto, ele está entre 0 e até uma unidade menor que o divisor, né? Então, por exemplo, se eu quiser saber qual é o resto possível na divisão por 5, os restos possíveis são 0, 1, 2, 3 e 4. O 5 não entra, tá? Sempre uma unidade abaixo. Bom, então isso aqui é o que vocês precisam saber para a divisão de polinômios, né? E saber o método prático também, né? O método prático ele é um pouquinho chatinho e aí é nele que nós vamos trabalhar, né? Divisão de polinômio por polinômio. Então, divisão de polinômio por polinômio. Já está quase acabando a aula? Ainda não, né? Eita. Vê se vai dar para fazer aqui essa divisão. Professor, Oi. já copiei tudo. Essa parte demora um pouquinho, porque tem que ficar digitando os polinômios gigantescos. Mas vamos lá. Eu quero fazer uma divisão de polinômios. Aí eu vou dividir o polinômio 8x ao quadrado menos 10x mais 5. Vou pegar um aqui que vai dar uma divisão legal.
pelo polinômio, né, que na verdade é um binômio, 2x mais 1. Como que eu faço essa divisão? A divisão, ela agora você não pode ir lá dividir todo mundo por 2x, depois todo mundo por 1, não. Tem um método prático para fazer ela. Então, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, você vai pegar o 8x ao quadrado e dividir por 2x. Quanto que é 8x ao quadrado dividido por 2x? Hein? 4x? Não, isso, 4x. Espera aí, dividir 8x ao quadrado 4x mesmo. foi Porque igual a mesmo assim 4x. vai dar o x ao quadrado menos o x ali, vai ficar. É x mesmo, vai ficar x elevado a 1, que é a mesma coisa que x. Eu já tinha Isso. falado, obrigada. Isso, deu 4x. Só que ainda minha divisão não acabou. O que você vai fazer agora? Você vai pegar esse 4x e multiplicar para poder colocar os resultados aqui, né? Vamos lá. 4x vezes 2x dá quanto? Eita. 4x vezes 8x elevado a 2. 2x elevado a 2. 8x elevado a 2. Só que como eu vou colocar do lado de cá, ele vai ficar com o sinal oposto. Beleza? Estou colocando do lado. Professor, eu já fiz umas continhas assim. Legal. Isso, aí você vai colocar. Mas é desse jeito mesmo, acho que você já entendeu. Bom, só que aqui fica um pouco complicado, no quadro fica bonitinho. Depois eu posso até fazer, eu mandar foto para vocês verem como que fica. Então deu 4x. Aí você multiplica 4x por 2x, deu 8x ao quadrado, mudando o sinal. Então, depois multiplica 4x por 2x e muda o sinal. Em seguida, a gente vai multiplicar o 4x por 1 e colocar mudando o sinal. Colocar mudando o sinal. Então, nós vamos pegar 4x vezes 1 dá 4x. Vou colocar aqui do lado de cá como menos 4x, ok? Aí, Ok. vou fazer o igualzinho aqui. Deixa eu reduzir o espaço aqui ao máximo, que aí vai ficar mais ou menos parecido. E aí aqui ficou 0x ao quadrado, então sinal que eu já terminei essa parte da divisão. E aqui ficou 10x menos 4x, então ficou menos 14x, tá? Eu estou fazendo sempre a soma, né? Você só olhar os sinais ali. Mais o 5. Então agora eu vou dividir menos 4x por 2x. Menos 14x por 2x dá quanto? Peraí, fala de novo. Agora, ó, ficou isso aqui. Sobrou isso, não é? Ainda dá para dividir, não dá? Sim. Então, menos 14x por 2x, quanto que é? Menos 7. 7. Isso, 7x. negativo. E aí eu vou fazer de novo, ó. Menos 7 vezes 2x dá... Ih, será que não vai caber aqui? Vai dar 14x, positivo. Peraí, gente, só até mudar o tamanho da letra aqui para fazer caber. Pronto. Aí ficou. Então ficou menos 7 aqui, né? Então ficou menos 7 vezes 2x dá 14x. 14 positivo. Passo para cá, positivo, isso aí.
E menos 7 vezes 1 dá menos 7. Passo para cá colocando mais 7. E aí, o resultado dessa divisão aqui, deixa eu reduzir aqui, só tirar um espaço aqui vai dar certo. O resultado dessa divisão aqui vai ser o quê? Menos 14x mais 14x ficou 0x. E 5 mais 7, 12. Então, o que que deu? Olha só. A divisão de 8x ao quadrado menos 10x mais 5 por 2x mais 1 deu 4x menos 7, né? E sobrou o resto, 12. Posso tirar a prova? Posso. Como é que tirar a prova? Então, vai ser, ó, 4x menos 7 vezes o dividendo, que é 2x mais 1, né? E mais o resto, que é 12. Esse resultado tem que ser igual a 8x ao quadrado menos 10x mais 5. Parece complicado no primeiro momento, mas porque a gente só fez uma. Quando a gente fizer mais quantidade, nós vamos... vai mudar, né? Vai ficar mais fácil mesmo. No princípio parece um pouco difícil, mas assim, até você entender o processo. Depois que você entende, não tem erro mais, beleza? A nossa aula já chegou ao fim, mas aí depois eu vou ver se eu gravo um videozinho fazendo a divisão no quadro, para vocês verem como que é, né? Que fica mais humanizado, né? Assim que a gente faz na mão, beleza? Beleza. Então tá. Então, no mais é só. E amanhã eu pretendo corrigir a lista, talvez, não sei se vai dar para corrigir, e passar mais exemplos de divisão de polinômios, tá? Então é um pouquinho complicado, mas tem que fazer um esforço para entender, beleza? Ok. É difícil presencial, a distância também é difícil. Continua difícil. Acho que é até um pouco mais. Tá bom? Então, gente, abraço para vocês, até mais. Vou encerrar aqui porque tem outra aula. Tchau, professor. Tchau, eu mando foto lá do que eu passei aqui, beleza? Tchau, professor.